Navegantes não precisa de sobrenome, Navegantes tem nome, Navegantes tem um porto, Navegantes tem aeroporto, Navegantes tem uma BR-101 ao lado, Navegantes tem 13 quilômetros de praia, de orla marítima, Navegantes tem tudo. Então nós precisamos aproveitar isso e não precisamos de sobrenome. Bom dia, Rogério. Obrigada pela entrevista. O senhor é um empresário de sucesso na região. Por que resolveu entrar na política? Bom dia, Fran. Bom dia a todos os que acompanham o Diarinho, né? Tanto impresso como também pelas redes sociais. E é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho de quem é Rogério Tomás, Rogério da Equilíbrios, né? Que tanto chama. Eu resolvi entrar na política realmente para devolver para Navegantes um pouquinho daquilo que eu colhi até hoje. São 30 anos de empresa que eu tenho em Navegantes, né? São 30 anos, eu posso falar, são 30 anos de sucesso, mas também de muitos obstáculos, muitas adversidades que eu enfrentei durante esses 30 anos, né? Então, assim, eu acho que muita gente não sabe, alguns lembram, né? Mas há 20 anos minha empresa foi acometida por um incêndio, né, onde eu perdi a empresa inteira, ela não tinha seguro, e foi a segunda vez que eu tive que recomeçar a empresa, uma de quando eu comecei em 94, e depois em 2004 quando foi acometida aí por um terrível incêndio que, né, a minha empresa ficou só nas cinzas, né, eu perdi tudo nessa época e dependi de amigos, né, dependi de todos, de fornecedores, dependi de clientes, dependi de funcionários nessa época, dos parentes, que me ajudaram a me levantar, né? E curiosamente, nós naquela época nós não ficamos um dia parado, né? Era uma quinta-feira santa, né, véspera de Páscoa, e nós começamos a trabalhar, e já na segunda-feira eu já saía atender clientes mesmo, ainda com as mãos cheias de cinzas. E Navegantes me acolheu, nós tínhamos um pedido grande que queimou, e aí muita gente veio ajudar a embalar, né, estampar. Então foi assim todos os departamentos públicos, né, de Navegantes me ajudaram, e conhece essa história, conhece, né, como que foi esse dia a dia, um dia a dia de luta, de muito sacrifício. E muitas vezes, Fran, não é o dinheiro que resolve, né? É você ter amizades e pessoas sinceras do teu lado para te ajudar. Falam também que a sua esposa tem um papel muito determinante na empresa também, que ela realmente tá junto, tá comandando, mas que ela gosta mais de ficar fora dos holofotes, é isso mesmo? Sim, a minha esposa, tudo aquilo que eu tenho de ou obstáculo ou alguma coisa para participar que eu vou realmente colocar à frente, tem um propósito, ela sempre está do meu lado, né? Ela não gosta de ficar à frente, holofote, mas ela está sempre me acompanhando e me incentivando, né? Em 2010 eu fui presidente do CDL em Navegantes, foi uma época também assim bastante turbulenta, porque em 2010, nessa época, o CDL e a Assim, eles estavam juntos, né, numa mesma sede. E aí foram 2 anos ali de presidência que eu assumi, e juntamente com uma diretoria que pegava junto comigo, e nós naquela época nós já tínhamos muito claramente que o CDL tinha um propósito e a Assim tinha outro propósito, né, que a Assim mais ligado à indústria, às empresas, e o CDL ao comércio. Então, como tinham propósitos diferentes, nós queríamos naquela época abrir, cada um seguir, né, o seu segmento e atender o seu público, né? E aí fui muito contrariado, fui muito criticado nessa época, foi bastante tenso fazer esse rompimento, né, porque alguns diziam que nós íamos ter 2 despesas, íamos ter 2 telefones, 2 água, 2 energia, 2 custos, né, de aluguel e tudo mais, né, mas não viam pelo outro lado que você poderia se dedicar mais aos lojistas e o outro poderia se dedicar mais às empresas, empresários, né. Deu certo essa separação? Deu muito certo, né, eu estava lembrando disso ontem, comentando com uma pessoa, eu tive na Assim agora recentemente, tive também atrás, hoje a Assim está com uma sede maravilhosa, uma sede
que é alugada, tudo bem, mas é uma sede maravilhosa, um auditório maravilhoso, que hoje o presidente é o Werner, né, um grande amigo nosso, e que eu mando meu abraço para ele também. E a CDL está com a sede própria, né, tem uma sede própria e vai de vento em popa também, né, que tem hoje sob a presidência do Cláudio, o qual eu mando um abraço também para ele. A sua empresa, ela usa a garrafa PET na produção de camisetas e também materiais promocionais, né? Como surgiu essa ideia que era inovadora, né? Ela é sustentável também economicamente? Sim, nós somos o pioneiro em Santa Catarina em utilizar as camisetas derivadas da garrafa PET desde 2001. Nós somos os pioneiros e ela acaba, né, tudo que é reciclado, Fran, ele acaba tendo um pouquinho mais o custo, né? Mas esse custo compensa lá na frente de você reciclar, reutilizar, né, e reduzir também o lixo no meio ambiente. A prática sustentável, além da sua empresa, é uma filosofia de vida? Porque em 2001 ainda não era tão falado, né? Como que surgiu isso? Eu sempre gostei de proteger a natureza, os animais, eu acho que respeitando cada um, cada espaço. Eu tenho isso no meu dia a dia. Hoje não sai uma folha da nossa empresa, a menos que seja um documento muito confidencial, mas não sai uma folha de sulfite da nossa empresa que ela não seja usada dos dois lados. Né? Então, só para você ter um exemplo, aí nós temos o reaproveitamento da água da chuva, nós temos a quarta zero, que é a emissão de carbono. Então, quando nós podemos, nós deixamos a nossa frota dentro de casa para evitar a emissão de carbono. Nós temos a carona solidária, então nós temos o SAP, que é um programa desde 2010, que nós trouxemos toda a rede escolar particular, pública da região. Eles vão visitar a empresa, vão ver os produtos que são feitos a partir de garrafa PET, como é o nosso processo produtivo, e eles têm lá uma aula, né, de como preservar o meio ambiente, de comportamento. Aí tem as lixeiras lá, e no final a gente faz um testezinho muito bacana com eles, que é distribuir uma balinha no pátio da empresa. E qual é, além do lanche que eles ganham lá na empresa, a gente faz isso 2 vezes por mês, são as 2 últimas sexta-feiras por mês. E a gente distribui essa balinha, né? E qual é o intuito da balinha? Isso é no final, quando eles já estão pegando ônibus, tudo. Qual é o intuito dessa balinha? É de realmente ver que eles aprenderam. E aí tem os coleguinhas que pegam, abrem a balinha e jogam o papel no chão. E aí os outros já chegam, não pode jogar o papel no chão, tá? Tem o lixo ali. Então é muito legal, né? E depois a gente recebe um relatório da professora, né? Se mudou o comportamento deles na escola, como que está isso. A gente recebe um feedback para ver realmente se isso que a gente está fazendo está surtindo efeito lá na frente, né? Para que a gente também não faça todo esse investimento, toda essa mobilização e que seja em vão, né? A sua empresa também confeccionou a maior camiseta do mundo, né? Colocou Navegantes na época no livro dos recordes, né? A Eclibris ainda segue no livro? Como é que foi esse feito? Nós tivemos esse obstáculo para transpor em 2004 do incêndio, né? E nós em 2012 fomos acometidos pelo segundo incêndio. Nessa época a empresa tinha seguro, tudo certo, mas esse incêndio me atingiu psicologicamente, assim, emocionalmente. A gente dava algumas palestras aí nas faculdades aqui, Biguaçu, Balneário Camboriú, e aí me desmotivou muito de dar essas palestras motivadoras para jovens, logística, administração e tudo mais. Mas aí eu fiquei bastante assim, com muitas interrogações, né? Por que a segunda vez? Por que eu? Né? Será que eu tenho que parar? Será que eu tenho que desistir? Né? Então muitas interrogações na minha cabeça quanto a isso. Enfim, isso foi superado, né? Graças a Deus. Em 100 dias nós recuperamos tudo, colocamos tudo novamente do jeito que era, né, e tocamos em frente. Em 2014, né, eu tive a ideia de fazer uma ação em outubro para auxiliar também na prevenção do combate ao câncer, que eu tenho aqui, trouxe para você uma camiseta, e o Juliano vai alcançar as duas. Juliano, por favor. Isso. E aí em 2014 eu tive a ideia de fazer uma ação no Outubro Rosa para ajudar as mulheres a prevenir o câncer de mama e para chamar a atenção, né? E tive a ideia de fazer uma camiseta grande. Mas a camiseta grande, né,
ela pode ser até uma EGG, né? É uma camiseta grande, né? Ela pode ser do tamanho de um carro, já é uma camiseta grande, né? E eu tinha ideia assim de fazer do tamanho de um caminhão, alguma coisa assim, e comecei a pensar isso. E era justamente no ano em que a empresa completaria os 20 anos, né, de empresa. Eu disse, ótimo, né, porque vai emplacar, são 20 anos de empresa e a gente pode fazer essa ação. Mas eu comecei a pensar isso muito antes, eu tive aí uns 2, 3 anos antes que eu comecei a pensar na minha cabeça sozinho. E depois, quando chegou um ano mais ou menos que eu tinha que realmente começar a fazer esse projeto e ter realmente certeza de que isso iria dar certo, eu tive que guardar segredo, eu não contei nem para minha esposa, porque é época de Facebook e tudo, né? E aí, obviamente, aí eu comecei a falar com mais umas 2, 3 pessoas da empresa. E aí nós vimos ali que a camiseta que eu queria fazer, ela ficava muito perto da maior camiseta do mundo, que estava no Guinness, que a minha camiseta seria a 6ª no mundo. No Brasil nenhuma, né? No Brasil seria a primeira. Né? E até hoje é a primeira que foi verticalizada, né? Que foi levantada na vertical. Todas as camisetas que foram para o Guinness, elas foram estendidas na horizontal, em campos de futebol ou em aeroportos. E aí então tudo bem, vamos aumentar um pouco a camiseta. E aí depois nós tivemos aí a notícia de que a China tinha batido o recorde dos Estados Unidos e nós precisávamos bater a China. E aí precisávamos aumentar aí uns 10%. 10% de 2.800 quilos de malha dá 280 quilos de malha, que isso dá mais 3.500 camisetas. Então é bastante. Aí a gente ficou na dúvida, vamos ou não vamos, vamos fazer, não vamos aumentar ou não vamos. E nessa época também eu fui muito desacreditado por muita gente, né? Muita gente. Fui falar com o pessoal de guindaste, ninguém queria içar a camiseta, né? Era muito perigoso, muito arriscado, mas eu sempre tomando todos os cuidados, todas as precauções, e fui indo até que encontrei 2 parceiros, né? Que eu paguei do meu dinheiro, ele veio prontamente e fez o içamento, o outro a gente teve que pagar todo o custo, né? Eu tive só 4 apoiadores, né? Só 4 apoiadores que não fizeram nem questão de fazer publicidade, nada, né? Tudo pela causa. E acabamos no dia 11 de outubro de 2014, a gente acabou fazendo a maior camiseta do mundo, com quase 3.000 quilos de malha. E ela segue ainda como a maior camiseta ou alguém já bateu? A Índia bateu, mas ela fez na horizontal. Na vertical, então ainda segue na como vertical título. Segue. E o Brasil ainda é o recordista, né? E ela, o que aconteceu depois? Ela segue ainda içada? Tem algum lugar específico? Está dobrada? Como é que... Então, vou te contar esse resto da história. Aqui ela tem um número de série, tá? Para você ter a autenticidade, né? E ela foi produzida 11.000 camisetas como essa aqui. Eu vou te passar uma, tá? Que é o seu tamanho. Dentro tem aí toda uma instrução para a mulher fazer o autoexame em casa, né? Tem aqui também, que já caiu no chão, um tag, que ele é um tag semente, né? Para você plantar e nasce aí uma florzinha. E aqui também que conta toda a história da maior camiseta. Obrigada. Tá? Você tinha perguntado o que é que você fez com essa camiseta. Isso, essa camiseta ela foi desmontada, né? Cuidadosamente, ela foi desmontada e foi produzida 11.000 camisetas. Dessas 11.000 camisetas, nós doamos 40% para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de todo o Brasil. Então nós envolvemos toda a rede feminina do estado e também do Brasil. Então nós recebemos caravanas de Araranguá, Criciúma, Joinville, Blumenau, né, para o dia do hasteamento e para o dia do recorde, né, da tentativa do recorde. Rogério, falando um pouquinho de política, né, o senhor colocou seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Navegantes pelo PL, mas a vereadora Lu Bittencourt também está na disputa, né? O que faria hoje o PL escolher o seu nome e não o dela? PL, né? Primeiro algumas coisas que precisam ser dito antes disso, né?
eu já sou tentado para cair na política há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Só que sempre envolvido com projetos, né? Eu tenho 3 recordes mundiais que levei o nome de Navegantes, né? O nome da minha querida cidade para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, né? Que é a maior camiseta do mundo, o maior manto de Nossa Senhora de Navegantes no mundo, que é o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, e que tem a maior festa aqui da região. Diga-se de passagem, hoje é dia de São Bento, né? Hoje é dia de São Bento. E São Bento, ele no monastério, ele se dedicou, né, a vida dele para a organização do monastério. Então eu, como sou um organizador, hoje não é coincidência, hoje é dia de São Bento, né? Então eu tenho também a sorte de estar dando essa entrevista e falando um pouquinho de mim. A maior camiseta, o maior manto e o maior manto e a maior máscara do mundo. Né? 3 foram por Guinness. Isso. A maior máscara, a gente não teve uma intenção assim de ir para o Guinness, nada disso. Foi sim só para prevenção, né? Na época, usar máscara e tal, para a gente enfrentar o Covid. E também a máscara foi desmontada, deu 12 mil máscaras, e nós distribuímos essas 12 mil máscaras para todos os municípios aqui da ANF. Também foi feita a doação. Com relação ao PL, o fato de ter o senhor, né, como pré-candidata a prefeito, e também a vereadora Lu como pré-candidata a prefeita, né? O que faria escolher o seu nome e não o da vereadora? Então, como eu estava falando, eu já sou tentado a entrar na política há uns 10 anos, né? Então, sempre me convidam e eu sempre estou engajado em algum projeto social, alguma coisa dentro da minha empresa, dentro do município, enfim. E eu nunca quis, né? Então me convidaram, em março, para me filiar no PL, e me convidaram que o governador queria me conhecer e que era um nome forte para concorrer às eleições em Navegantes. Muito bem, fui lá, me filiei e o governador falou: você é o nome que nós queremos como candidato do PL em Navegantes. Tudo bem, comecei a entender de política, né? Quando eu voltei para a executiva, né? Obviamente que eu não falei isso, não estava pretendendo isso e não vim para tirar lugar de ninguém, quebrar sonho de ninguém, não vim para botar fogo no parquinho, né? Não era essa minha pretensão de nada disso, né? Enfim, foi um nome indicado, muito que bem, né? Então vamos lá, vamos ouvir e vamos fazer e dar as minhas mãos a Navegantes, né, um retorno de tudo aquilo que eu conquistei na cidade. Há poucos dias, há uns 15 dias atrás, a executiva, né, foi passada a demanda para a executiva: ó, vocês vão escolher quem é o candidato do PL. Né? A executiva foi lá e votou no meu nome. Né? Então 4 votaram a favor, né, contra 1, 4-1, enfim. E o meu nome foi escolhido pela executiva e avalizado pelo governador, né? É isso que tem. Então hoje o seu nome é oficial, o candidato oficial do PL é o senhor? Sim, eu sou pré-candidato a prefeito de Navegantes. Certo. Comenta-se que o senhor tem apoio do grupo do deputado federal Jorge Anguete, mas também de parte do ex-prefeito de Navegantes, Roberto Carlos, né? Esses são os seus aliados políticos? Não, eu não tenho esse apoio até hoje, eu não tenho esse apoio, né? Até porque nós fizemos uma conversa com o atual prefeito e ele, pelas razões dele, ele recusou meu nome, pelas razões dele, que eu respeito e entendo. Então o meu nome não foi aceito, então nós vamos ter uma candidatura própria. Por que ele recusou seu nome? É por isso que eu falei, eu não sei. Né? Ele tem os motivos dele, né? Tem o motivo dele e eu respeito. Né? Eu respeito, enfim. E ele tem que agora o PL tem uma candidatura própria. Então o PL não vai ser vice ou vice-versa, não vai compor chapa com o PSD? A princípio, agora nós temos que seguir um outro caminho. Né? Então todos os outros partidos, PSD, MDB, enfim, PRB, todos os outros partidos nos ofereceram apoio e eu agradeço imensamente, né? Eu costumo dizer, e no meio empresarial, quando eu dou mentoria para jovens empreendedores, tudo, eu falo: meu amigo,
quando te dá um chute no traseiro, já tá bom porque tá te levando para frente, né? Então até chute no traseiro tá sendo aceito, estão te ajudando, estão te levando para frente, né? Então vai lá, então todo apoio, né? Eu não posso recusar apoio, né? Mas essas alianças ainda não foram feitas, ainda não foram fechadas, né? Mas nós estamos dispostos a conversar e tudo mais. Eu não tenho compromisso com partido político nenhum. Eu tenho compromisso com o PL. Eu tenho compromisso com Navegantes em fazer melhor a cidade onde eu moro, a cidade onde eu já moro, inclusive há 55 anos, nasci no Salceirinhos, que muita gente não sabe nem onde fica Salceirinhos, que é dentro do bairro Volta Grande, tá? Que é no interior, e quero fazer pela cidade, né? E quero fazer, e tenho condições de fazer. Eu espero que a população confie em mim, veja a minha história, né? Olhe a minha história, os exemplos da minha história, e que aí eu vou fazer em Navegantes. Rogério, vou voltar só um pouquinho só para entender, porque realmente assim, em que momento foi dito que o prefeito Liba não aceitaria seu nome? E de que forma? Essa semana. Mas semana. Diretamente para executivo? Diretamente para mim. Para o senhor? Vocês tiveram uma conversa? Sim. Eu tenho uma conversa muito franca com ele, né? Uma conversa muito aberta, né? Tranquilo. O prefeito Liba, ele foi meu vice-presidente no CDL quando eu fui presidente, né? E ele me apoiou enormemente, né? Naquela época, na época que eu fui fazer ali a separação de Assim e CDL, né? Mas por algum compromisso que ele tenha com a vereadora Lu? Eu imagino que seja, né? Eu imagino que seja. Só que é um compromisso dele que sobrepõe um compromisso do governador, né? Hoje eu te falei, eu não tenho compromisso com nenhum partido político, e se eles venham me apoiar, eu também não vou ficar compromissado. O meu compromisso é com Navegantes, com o PL e com o governador Jorginho Melo. Esse é meu compromisso, né? O apoio deles eu jamais vou recusar. Apoio de ninguém, né? Eu jamais vou recusar apoio. Mas o meu objetivo é por Navegantes. É fazer o saldo positivo no final, tem que ser para Navegantes. Sim. Tem que ser para a cidade. Assim como o senhor, o prefeito Liba é um empresário também, que foi conceituado na cidade, né, e optou por entrar na política partidária, né? O eleitor tem preferido votar em pessoas bem-sucedidas na iniciativa privada do que em políticos tradicionais. O senhor observa esse movimento? Sim, né? É porque a política tem os métodos da política, né? Assim como tem o terapeuta, o médico, o fisioterapeuta, o professor de educação física, o personal trainer, né? Tem o político, e cada um usa o seu método, né? Cada um vai usar o seu método. Então, entrou para política, não presta. O cara é médico, agora não presta também. Tem médico que também não presta, né? Então, a política envolve muita gestão, né? Porque você tem o dinheiro que não é público, é o dinheiro das pessoas, né? E você tem que fazer a gestão disso, né? Aplicar bem esse recurso. Isso precisa ser aproveitado. Você não pode ver recurso público sendo jogado fora, máquinas ou equipamentos ou móveis, imóveis da prefeitura sendo deteriorado, com pintura por fazer, escolas com carteiras quebradas e manutenções por fazer. Você precisa aproveitar isso, e todo mundo precisa se aproveitar disso, porque isso é dinheiro das pessoas. Pode ser R$1 ou pode ser 1 milhão. E Navegantes hoje tem uma arrecadação de quase 1,5 milhão por dia. Dinheiro tem. Esse dinheiro precisa ser bem usado. Rogério, o prefeito Liba, ele é evangélico, né? O senhor, né, claramente é católico, né? Tem uma história ligada à Igreja Católica, né? O Estado é laico. Porém, muitos católicos têm reclamado no decorrer dos 4 anos, nos bastidores, de que foram deixados de lado, né? Por conta foram deixados de lado nesse governo, né? Até a festa de Nossa Senhora, ela tem sido desprestigiada atualmente. É uma das reclamações que a gente ouve nos bastidores. O senhor, como católico, concorda com essa reclamação sobre o governo Liba? A reclamação é deles. O que eu posso fazer? Hoje eu trabalho, né? Eu trabalho na Igreja de São Domingos, onde nós realizamos vários acampamentos ali. Ainda participei, agora não trabalhando, mas participei de um retiro
de um acampamento de homens, onde estávamos lá em quase 150 homens, só homens, né? Um trabalho muito bonito realizado pela Matriz de São Domingos e Nossa Senhora do Carmo em São Domingos, que é onde eu participo, e também participo no Nossa Senhora dos Navegantes, ali no santuário, né? E claro, é a minha igreja, eu sou católico, mas eu estando na posição, né, de prefeito da cidade, né, eu estarei com os braços abertos, e aí não tem católico, não tem evangélico, não tem nada, né? Você precisa abraçar todos. Mas você acha que tem um desprestígio hoje no governo ou não? Eu tenho ouvido, né? Eu tenho ouvido isso, mas eu acho que todos deveriam ser prestigiados. Até porque a festa de Nossa Senhora dos Navegantes ainda ela não se prende só a uma festa católica, e sim uma festa religiosa que atrai o turismo de navegantes, né? Também atrai. Então ela sai ainda do âmbito católico para outro, e ela precisa ser bem prestigiada. O ritmo das obras públicas em Navegantes, eles têm provocado várias queixas da comunidade. A reforma da Praça da Beira-Rio, as mudanças no trânsito, as obras na Orla do Gravatá, todas acabam se estendendo mais do que o previsto, mais do que o programado, né? Qual o motivo dessa demora, na sua visão? O motivo da demora, a gestão atual deve saber, né? Eu te falei aqui de dois episódios que aconteceram comigo, que foram 2 incêndios que eu deixei, a empresa ficou nas cinzas. O primeiro incêndio que destruiu tudo, eu fiquei 1 dia parado. Os meus clientes não ficaram sem retorno. Eu não deixei nenhum cliente na mão, né? Então nós agimos muito rápido. Claro que eu tive apoio de fornecedores, colaboradores, comunidade, o município inteiro, mas eu fui atrás de apoio, né, para que eu pudesse atender rapidamente. E não ficamos nem 1 dia parado. O segundo incêndio, muito menos. Em 100 dias nós estávamos com tudo montado. Então eu tenho uma característica de agir muito rápido, com as condições que eu tenho, para fazer o melhor possível. A hora que tiver condições melhores, a gente faz melhor ainda, mas nas condições. Na época, eu lembro que na época do primeiro incêndio, a gente fazia reunião com o banco, né, precisava de recurso, e a gente colocava duas caixas de fio ali, uma caixa de fio lá, outra caixa, a gente sentava ali, era a nossa mesa. A minha primeira mesa, depois do incêndio, foi um balcão de pia. Eu botei um balcão de pia, era a minha mesa do dono da empresa. Né? E não tenho vergonha nenhuma. Conversei com todos os meus fornecedores, né? Conversei, não fiquei devendo nada para ninguém. Eu tenho tudo em dia, todos os impostos em dia, tudo em dia com os colaboradores, não fiquei pagando nada. Então eu tenho um jeito de me adaptar àquela situação e trabalhar com agilidade muito rápido. Nessa sua visão, então, falta gestão, falta celeridade nos processos públicos. Talvez, né? Teria que fazer um raio-x para ver onde que está o gargalo, né? Onde que acontece isso. Teria que fazer um raio-x. Navegantes ainda depende da água do Semasa, aqui de Itajaí, para abastecer a cidade. Falta de água na temporada também é um problema recorrente em Navegantes. Faltam recursos para investir em abastecimento de água na própria cidade? Como eu te falei antes, hoje o município arrecada quase 1,5 milhão por dia, né? Então eu penso que recurso tem, né? Recurso tem. Os recursos, dinheiro não resolve tudo. Você tem que saber onde aplicar e aplicá-los bem. E é isso que, se eu tiver a oportunidade de fazer, eu farei. Eu conheço esse problema, e já conheço há muito tempo esse problema da água, como também é o problema do saneamento básico. Hoje nós não temos 1 litro, né, de esgoto tratado em Navegantes. Vai chegar uma hora, é muito cedo. Vai chegar uma hora que precisa ser tratado. Nós não temos nenhum esgoto tratado em Navegantes. E aí, quando chegar esse momento, né, onde que nós vamos fazer? Aí vai sentar para onde que nós vamos fazer a estação de tratamento. Aí lá tem um prédio, no outro local tem um campo, no outro local tem um cemitério, no outro local tem um galpão. Isso precisa ser planejado e precisa já ser visto. Claro que é um dinheiro
é um investimento da prefeitura que vai ser investido, vai ser colocado embaixo da terra, não vai aparecer, mas eu não estou preocupado com isso em aparecer, mas sim deixar ali algo bem feito para gerações futuras. Eu ia dizer que já chegou a hora, né? A gente tem o marco regulatório do saneamento básico que até 2035 precisa ser cumprido, né? Não vou nem a fundo. Rogério, Navegantes tem o maior porto privado de Santa Catarina e o maior movimentador de container do Brasil. Isso fez a cidade um polo importante econômico, né? Mas a cidade ainda enfrenta bolsões de miséria e também tem um problema crônico de violência em várias comunidades. Se o senhor for prefeito, como pretende resolver essa questão social? Primeiro que nós temos que colocar a tecnologia, né? A inteligência artificial que está aí, inteligência artificial generativa, que já é a mais nova que tem, tudo isso a nosso favor. E não é caro, né? Não é caro. Você tem 4 entradas na cidade, pelo lado norte, 2 através do Rio Itajaí a sul, através do aeroporto e através da BR-101. Você coloca com câmeras ali para fazer reconhecimento facial em tempo real e você tem como monitorar toda essa violência, a saída e a entrada, né? Isso rapidamente você faz. Isso não é um investimento muito grande e vai dar um retorno muito bom para a cidade. E isso precisa ser feito, precisa ser aplicado. A mesma tecnologia precisa ser feita na área social, na área de educação, né? Na área de segurança, com certeza, que é o que eu estou falando agora. Dá para a gente aproveitar isso. Para a gente fechar, Rogério, por que ser prefeito de Navegantes? Eu quero fazer algo pela minha cidade, né? Uma cidade que eu amo, uma cidade que eu nasci, cresci, me desenvolvi, tenho vários negócios na cidade, moro nela, amo, tenho paixão pela cidade, tenho condições de fazer essa gestão tranquilamente, né? Ela não é uma cidade grande, mas ela não pode ser uma cidade entre Penha e Balneário Camboriú, uma cidade que só tem o aeroporto, né? Eu vejo no bilhete de passagem, Fran, e fico decepcionado quando eu olho assim que você não está indo para Navegantes. Não sei quem observou já que está lá Navegantes Balneário Camboriú, né? Que ela precisa de sobrenome. Navegantes não precisa de sobrenome, Navegantes tem nome, Navegantes tem um porto, Navegantes tem aeroporto, Navegantes tem uma BR-101 ao lado, né? Navegantes tem 13 quilômetros de praia, de orla marítima, Navegantes tem tudo. Então nós precisamos aproveitar isso. E não precisamos de sobrenome. Obviamente, toda a região ajuda, precisamos se unir, mas não precisamos de sobrenome. Navegantes ao lado de Penha, Navegantes Balneário Camboriú, né? Não precisa. Navegantes tem um nome, Navegantes tem potencial para crescer, para aproveitar e para valorizar seu povo.